mais um encontro, o Evangelho não combina com. E hoje o nosso tema é o moralismo. O Evangelho não combina com o moralismo. Vamos entender o porquê. Mas, primeiramente, temos que entender o que é moralismo. Então, eu fui procurar o significado no dicionário e a definição que encontrei é esta. Moralismo é uma doutrina ou comportamento filosófico ou religioso que elege a moral como valor universal, em detrimento de outros valores existentes. Então, a moral que está acima de tudo e não considera ao mesmo nível os outros valores. É uma ação de manifestar, através de palavras e ação, uma preocupação demasiada com questões de teor moral, geralmente demonstrando juízo de valor ou preconceitos para com os demais. É claro que se eu dou uma importância exagerada a uma lei, neste caso, depois eu acabo também julgando quem não respeita esta lei, né? E uma pessoa, então, moralista é uma pessoa que segue cegamente a moral e exige que todos façam o mesmo. Então, hoje vamos tentar conversar sobre isso um pouquinho, né, para entender o que significa que o Evangelho não combina com isso. É claro que uma pessoa moralista, se vê as coisas desta forma, acaba também se tornando um juiz, se tornando um Deus, ou seja, pegando o espaço de Deus, porque nós sabemos que o único juiz é Deus, porque é só Ele que conhece o coração das pessoas. Mas nós tentamos entender um pouco isso também usando a Bíblia, olhando o que está escrito na Bíblia. E São Paulo, primeiro, que nos fala, repetindo também, frisando a importância de entender isso, que a nossa salvação não vem pelas obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Então, se eu me apego a uma observância da lei, não estou colocando o foco no lugar certo, porque o lugar certo é a fé em Jesus. E para entender melhor ainda, vamos pegar o Evangelho para ver o que Jesus fazia, como Jesus pensava, como Jesus falava, com as pessoas que ele encontrava, né? Então eu escolhi o trecho de Marcos, ao capítulo 3, versículo de 1 a 6. E vamos ler, é um trecho breve, para ver uma situação em que Jesus se encontrou, em que ele se encontrou depois muitas outras vezes. Entrou de novo na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam, repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele, sobre como o destruiriam. Então, o episódio, como outros muitos, onde tem pessoas que querem acusar Jesus. Então, os fariseus esperavam para ver o que Jesus faria para poder o acusar. Eles já pensavam, será que ele vai curar este homem hoje que é sábado? E foi isso mesmo que Jesus fez. Pegando essa pessoa e colocando-a no meio. O que ele quis dizer com isso? É o homem que tem que ficar ao centro. É a pessoa que tem que ficar ao centro, não a lei. E como ele bem expressou também em outro momento, o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Que significa, uma lei não pode estar acima da pessoa, desvalorizando
o valor da pessoa mesma. Porque a lei serve para a pessoa poder viver bem, para a sociedade poder viver bem. Jesus, em muitos episódios, nos ajuda a entender isso. E nós podemos pensar também a nível pessoal, mas também a nível comunitário, a nível social. O que acontece quando não colocamos as coisas na justa ordem? Nós vivemos numa sociedade pluralista. Tem pessoas que pensam, que agem, que se expressam de forma muito diferente dentro da mesma sociedade. E tem grupos, tem religiões diferentes, enfim. Mas cada um tem direito de ser o que é. E eu tenho que olhar para outra pessoa com respeito também. Mas a religião, muitas vezes, ela, sendo que nasce de valores absolutos, sendo que nós sabemos, como também os fariseus, aos tempos de Jesus, que a lei vem de Deus. Então, se vem de Deus, é absoluta. Então, com isso, eu acho que todo mundo vai ter que entender a mesma coisa e fazer a mesma coisa como eu. E aqui que às vezes acontece que a religião se fecha e se torna fundamentalista. Então, a religião, na frente da diversidade, pode fazer duas escolhas. Ou esta, se fechar, ou se abrir ao diálogo. Tentando reconhecer também na diversidade tudo que tem de positivo. E a nossa religião cristã é uma religião do diálogo. Então, nós primeiramente temos que aprender a olhar os outros também com os olhos de Jesus, como Jesus nos ensina. E para entender melhor isso, vamos pegar outro trecho também, que é no Evangelho de Lucas, ao capítulo 7, de 36 a 50. Não vamos ler porque é bastante comprido, mas é interessante como Jesus faz com as pessoas que encontra. Jesus foi comer numa casa de um fariseu, mas naquele momento aparece também uma mulher que se aproxima de Jesus e que começa a chorar, lavando os pés de Jesus com as lágrimas e ungindo com perfume, enxugando com os cabelos. Gestos muito íntimos que ela estava acostumada a fazer com os clientes dela, né? É uma prostituta. E Jesus acolhe esse amor. E o fariseu, o que faz? Começa a pensar, se ele fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é esta. Então ele que faz? Julga Jesus e julga a mulher. Porque ele é uma pessoa certa, é uma pessoa que respeita a lei, é uma pessoa que sabe quais são as coisas certas e erradas. Mas Jesus não aceita esse juízo e começa a colocar o homem, esse fariseu, na frente do amor dessa mulher. Jesus valoriza todo o bem que ela está fazendo, que ela está dando, todo o amor que ela tem. Jesus reconhece que ela, mesmo sendo uma pecadora, Jesus não falou, você nunca pecou. Não, ele reconheceu que ela é uma pecadora. Mas também soube reconhecer a parte boa, todo o amor que ela tinha para doar. E no final ele pôde falar, os seus pecados são perdoados. Por quê? Porque ela amou. Enquanto o fariseu não amou, o fariseu se fechou. Então ela saiu também renovada, o fariseu não. Então, na frente disso eu posso me perguntar, porque isso acontece com todos nós todos amamos Jesus, nós todos queremos ser como ele, mas depois acabamos pensando como o fariseu. Sem querer, sem reparar. Mas por quê? Porque nós crescemos na igreja, nós tivemos os pais, os catequistas, o padre, a missionária que nos falou, nos ensinou tudo que Jesus nos ensina. Então, aprendemos o que está certo e o que está errado. Só que esta separação, às vezes, não nos ajuda, porque em cada um de nós tem uma parte boa e uma parte menos boa.
Em cada pessoa tem isso. Então, eu posso julgar o ato da pessoa, mas eu não posso nunca julgar a pessoa. Então, quando nós temos as seguranças fixas numa lei, acabamos julgando os outros, acabamos achando que todos os outros têm que fazer tudo o que nós pedimos. E o moralista, normalmente, tem uma separação muito forte entre certo e errado, entre bem e mal, esquecendo que às vezes as coisas também se misturam. Então, posso me perguntar, na frente das situações concretas, o que é que eu faço? Porque Jesus nos ensina, na frente das situações concretas, o que tem que fazer. Ele nunca desprezou a lei, nunca falou que a lei não era para observar, ao contrário. Mas, primeiramente, ele olhava a situação concreta e sabia discernir naquela situação o que precisava naquele momento. É isso que nós temos que aprender. Mas nós podemos, sendo que estamos a caminho e que as coisas se aprendem caminhando, nós podemos também hoje parar um momento e colocar algumas perguntas. Por exemplo, se eu estou na igreja, estamos celebrando, e entra uma pessoa suja, como é que eu olho esta pessoa? Eu posso acolhê-la? Falando, nossa, que bom que você veio. Ou posso pensar, nossa, nem tomou banho. Nossa, mas não sabe que esta é a casa de Deus? Como pode? Os modos diferentes de pensar. Se entrasse uma pessoa que eu conheço, eu sei, que faz muito tempo que está afastada, porque fez muitas coisas erradas, o pensamento pode ser, nossa, com tudo que ele fez, tem até coragem de entrar na igreja? Ou se entra um bandido, o que eu faço? Fico com medo porque pode ter uma arma, e agora? O que ele vai fazer? Melhor encontrar o jeito para levá-lo para fora. Como é o meu pensamento na frente das pessoas que eu acho diferente de mim? Ou diferente de nós, do nosso grupo, um grupo diferente, Porque já o pensamento me condiciona e depois o pensamento condiciona o meu comportamento também. Então nós podemos nos colocar na frente de Jesus, sabendo que Jesus nos ensina, sim, as coisas certas, mas sabendo que todos nós estamos caminhando e todos nós sempre, a cada dia, podemos aprender. Então, nos deixamos hoje com essas provocações, sabendo que muitas pessoas existem ao mundo e cada pessoa está num ponto diferente da caminhada. E Jesus sempre acolheu com amor cada um, reconhecendo a parte boa que cada um tem. Então, com este convite que hoje queremos viver este dia, e queremos nos deixar provocar pela bondade, pela acolhida, pela misericórdia de Jesus. Um bom dia para todos.